O mapa do comércio mundial que a gente conhecia, bom, ele foi completamente redesenhado nas últimas 2 décadas. E nesta análise, a gente vai mergulhar nos dados para entender exatamente como essa transformação gigantesca aconteceu. Para começar, vamos pensar num número que, por muito tempo, definiu a economia global: 148. Em 2006, essa era a quantidade de nações que olhavam para os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Era, sem dúvida, uma era de domínio. Agora, a gente avança menos de 20 anos no tempo, e o número é 141. Só que dessa vez, ele representa os países que têm a China como seu maior parceiro. É uma das viradas mais impressionantes e principalmente mais rápidas da história moderna. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma mudança desse tamanho aconteceu tão rápido? A resposta, adianto, não foi por acaso. Foi, na verdade, uma série de movimentos estratégicos muito, mas muito bem planejados. Certo. Então, para destrinchar isso, a gente vai olhar para o novo cenário do comércio, entender a estratégia por trás de tudo, a escala absurda da produção e, claro, o que isso significa para o resto do mundo. Primeiro, vamos colocar em perspectiva a dimensão real dessa mudança. Os números, por si só, contam uma história impressionante sobre como o poder econômico global foi reorganizado. Olha só que inversão. Em 2006, os Estados Unidos eram parceiro número 1 de 148 países. Corta para 2024, esse número despenca para 82. Enquanto isso, a China dá um salto e se torna a principal parceira de 141 nações. É uma troca de posições quase total. E isso não aconteceu de uma vez só, não. Foi um avanço em ondas, quase que geográfico. Começou ali no hemisfério sul, pela Oceania e África, depois se espalhou pelo leste europeu, Ásia, Oriente Médio e, por fim, chegou com força na Europa Ocidental e aqui na América Latina. Um avanço bem metódico. Então, o ponto crucial aqui é: nada disso foi acidente. Essa virada é o resultado de uma estratégia econômica muito deliberada, de longuíssimo prazo, executada com precisão ao longo de décadas. E essa linha do tempo é fascinante, porque ela mostra os momentos-chave que abriram a China para o mundo. A política de reforma e abertura, lá nos anos 70, deu o pontapé, mas o acordo com os Estados Unidos e a entrada na OMC, esses foram os verdadeiros aceleradores. A entrada na OMC foi o grande divisão de águas. Foi como um sinal verde que as grandes corporações americanas, japonesas e europeias estavam esperando. De repente, existia a segurança jurídica que elas precisavam para mover fábricas inteiras para lá, atraídas por uma combinação de mão de obra, infraestrutura e muitos incentivos. Com os portões dos mercados globais escancarados, a China focou em um objetivo muito claro, quase uma obsessão: se tornar a fábrica do mundo. De roupas a eletrônicos, a meta era ser a fonte de produção industrial indispensável para o planeta inteiro. Bom, essa estratégia funcionou. A China se transformou na fábrica do planeta. Mas qual é a escala real disso? É até difícil de visualizar, mas os números dão uma boa ideia do tamanho desse domínio. Dá uma olhada nisso. Em setores essenciais como equipamentos elétricos, a China não só lidera, ela domina. A gente está falando de 32% de todas as exportações globais. É quase 1/3 de tudo que é vendido no mundo nesse setor, deixando qualquer concorrente muito para trás. E aqui a escala fica ainda mais clara. Dos computadores que a gente usa no dia a dia, aos containers que transportam tudo pelo oceano, até a energia solar. A manufatura chinesa é a força central. 95% dos containers do mundo vem de lá. É impressionante. É claro que esse nível de produção e de centralização em um único lugar traz consequências globais enormes, tanto em termos de poder quanto de vulnerabilidade para todo o resto. E, segundo análises como a da Heinrich Foundation, isso resulta em 2 coisas principais. Primeiro, um poder geoeconômico gigantesco. E segundo, uma dependência global profunda. Uma pequena falha na engrenagem chinesa pode simplesmente paralisar indústrias inteiras do outro lado do planeta. E isso não é só teoria, não. A gente viu na prática a falta de um único componente, como no caso da Nexperia, pode causar um efeito dominó e ameaçar indústrias inteiras, como a automotiva. Fica clara a fragilidade dessa dependência. Toda essa transformação nos deixa com uma pergunta fundamental sobre a globalização moderna. Será que estamos construindo uma rede mais forte, mais interligada, ou estamos apenas trocando um centro de poder por outro, criando uma nova forma de dependência? Bom, uma coisa é certa: aquele mapa econômico do século XX já era.
foi totalmente redesenhado. As regras do jogo mudaram e entender essa nova realidade não é só importante, é essencial para a gente conseguir navegar no mundo que está se formando.